cruz, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, e queremos declarar, Senhor, um novo tempo sobre as nossas vidas, Pai, em o nome de Jesus, Senhor. Ah, Senhor, tu tem colocado em meu coração, Senhor, que a colheita chegou, Pai. Aleluia, aleluia. Querido, pode ficar sentado assim, mas eu gostaria, quem sabe cante essa música comigo, querido. E ela diz assim, ó. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho pro meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho pro meu Salvador. Toque a trombeta em Sião, aleluia. Não despreze as feridas das tuas mãos. Aleluia. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, está chegando. A hora é chegada, o tempo é esse, ele vem, aleluia, ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem, ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Você pode aplaudir Jesus? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Antes de começar, eu gostaria de contar para você um testemunho. Pode ser que eu esteja errada na data, mas mais ou menos aí uns 2 anos, Fabi e eu fomos a Curitiba, né, como de costume. Fomos a Curitiba ali, na casa do meu pastor, e a gente estava vindo embora. A gente já vai para Curitiba já algumas vezes, um tanto quanto considerável. E nessa volta, a gente estava começando a chegar ali em Ponta Grossa, Fábio. Chegando em Ponta Grossa, e eu sou a copilota. Sabe? Eu sou a copilota. E como boa copilota, eu estava com o GPS, só que o Fábio já, de tanto ir e vir, ele já sabe a rota. Ele falou assim, olha, não precisa de GPS, eu já sei. Eu falei, mas eu gosto de acompanhar para saber onde a gente tá, para me dar a minha opinião, entendeu? Eu freio junto, ninguém é assim, né? Só lá em casa. Então, e daí ele falou, olha, não precisa, eu sei e tal. Eu falei, mas deixa eu vou acompanhar e vou ficar quietinha. Então, de repente, o GPS falou para nós virarmos à esquerda. Aí o Fábio falou assim, não pode. Não é reto. E o GPS insistiu. Daí ele falou, baixa o GPS que eu sei ir. E o GPS insistiu. Daí ele falou, meu Deus, eu vou vir. E o Fábio virou. Eu falei, Fábio, vamos virar. Olha essa copilota. Vamos virar. E a gente virou. Viramos. Não entramos em Ponta Grossa, querido. Se tivesse outro caminho, seria para nós entrarmos por Ponta Grossa e seguir caminho. Beleza. Daqui a pouco vem uma estrada de terra. E a gente vai. E a gente vai. E a gente vai. E ninguém, nada. O Fábio falou, amor, o que você fez? Aonde que a gente tá? Olha esse GPS. De repente, olhei no celular, não tinha mais internet. O GPS estava pegando. Eu falei, Jesus. Eu falei, Fábio, se eu tirar, aí o negócio vai ficar feio. Eu não vou tirar. Ele falou, então abra um GPS no meu. Abri o celular dele, não pegava a internet. Eu falei, aí eu comecei, Deus, o senhor quer falar alguma coisa, porque não é possível, o homem sabe o caminho, eu meti o homem nessa aqui, e agora? Então, vamos, nada, ninguém. Não tinha ninguém, nada, só mato, uma estrada de chão bem estreita, muito ruim, cheia de pedregulhos. E eu falei, meu Deus, então me bateu a insegurança, me bateu o medo. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer falar com nós? O Senhor quer falar porque não é possível que está acontecendo isso. Senão a gente ia para Ponta Grossa. Então,
De repente, um carro lá na frente, cheio de fruta, e um homem fora do carro. E eu falei, ai, glória a Deus, né? Ele vai falar para nós qualquer coisa, a gente volta, né? E daí, o Fábio foi e falou, perguntou para o rapaz, ele falou assim, olha, eu preciso pegar a rodovia novamente e tal. E ele falou assim, ó, vai ter uma bifurcação, mas você pode ir, que você vai sair na rodovia. Quando eu olho aquele carro de fruta, eu nunca vi aquilo. Querido, você acredita, se você quiser, o Fábio é minha testemunha. Pensa num tamanho de fruta. Eu falei, Jesus, eu nunca vi umas frutas desse tamanho. Tinha frutas ali que eu nunca vi na vida. Querido, era pêssegos desse tamanho. Você vai falar, pastora, o Fábio estava ali. E eu assim, no carro de fruta. Eu não estava acreditando no que eu estava vendo. E daí eu olhei para o Fábio, daí o Fábio agradeceu. Eu olhei para o Fábio e falei assim, eu olhei no retrovisor, e aquele carro ainda ali, de repente eu olhei para o Fábio e falei assim, você viu o tamanho daquelas frutas? Quando eu olhei no retrovisor, o carro não estava mais. E eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer nos ensinar? Então o Senhor falou comigo, e Ele me falou assim, filha, às vezes vocês dão uma rota e você diz que aquela rota é a certa. E parece bom ela ser a certa, mas não é só sobre você chegar no lugar, é como você chegou. Você teve experiência comigo neste lugar. Às vezes vai bater a insegurança, às vezes vai bater o medo, mas se você estivesse na outra rota, você está acostumado. Você mesmo disse, o Fábio já está acostumado a viver aquela rota. Não é só sobre como você chegar, é sobre como você chegou. Querido, aquilo me encheu de temor. Me encheu de um temor, porque me bateu uma insegurança terrível, porque a gente já está acostumado com aquilo ali. Pastor, o que você quer dizer? Sabe quando você pede algumas coisas para Deus e você já sabe como que deve ser a rota? Sabe, um emprego, uma família, e de repente Deus te leva para outra rota que você não conhece e bate aquela insegurança, bate aquele medo. E você pensa, meu Deus, Deus me abandonou. Ele não te abandonou. Sabe quando aquilo que você colocou diante do Senhor e pediu, e de repente parece que, quando você recebeu aquilo, parece que aquilo já não está mais da maneira com que você sonhou. Meu Deus, mas eu pedi assim. Eu falei para o Senhor, eu pedi para o Senhor e não está acontecendo da minha maneira. E o Senhor manda eu te dizer, é porque está acontecendo da minha. É porque não é só sobre você chegar, é como você vai chegar neste lugar. Querido, nós temos que ter testemunho. Sabe, senão é muito fácil eu chegar e falar assim, ó, eu fiz, eu conquistei, eu passei. Quando a gente tem testemunho, a gente olha e fala assim, foi ele que fez. Foi ele que me passou. É ele que provê. Amém? Você pode abrir sua Bíblia comigo, querido, no livro de Ruth, no capítulo 1. Oh, Jesus, obrigada, Senhor. Capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler aqui, querida, a letra é maior. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas.
Então, Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor os abençoe com a segurança de um novo casamento. Então, deu-lhes um beijo de despedida e as três começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu... Queremos ir com... Espera aí. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz a outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixassem assim de se casarem com outros homens? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela. Disse Noemi a Ruth: você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la voltar. Aonde você for, eu irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Aleluia. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela. Chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer, e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita, e elas chegaram a Belém, quando começava a colheita na cidade. Até aí, querido. Um texto um tanto quanto longo, mas vai valer a pena, amém? O tema da minha mensagem é recalculando a rota. Se você conhecer um pouquinho da história dessa família, Elimeleque, Noemi, Elion e Quilion. Malion e Quilion. Essa família, eles viviam em Belém. Só que em Belém começou a ter fome naquele lugar. Então, Elimeleque, ele pega a sua família e vai para Moabe. Querido, o significado da palavra Belém é a casa do pão. Querido, você está na casa do pão. Amém? O significado é a casa do pão. Aquele representa a igreja do Senhor. E Moabe é o símbolo do sistema do mundo. Sabe, nós não podemos julgar Elimeleque porque talvez nós faríamos a mesma coisa. Ali era como se ele tivesse olhado para a providência. Ele estava buscando uma provisão para sua casa e havia fome naquele lugar. Então ali ele estava entre a provisão e entre a apostasia. Ou eu busco a provisão, ou eu busco a apostasia, me afastar do lugar que o Senhor escolheu para mim. O que você faria? Sabe, talvez muitas vezes nós precisamos nos afastar por uma provisão. Em Moabe tinha, querido. Em Moabe tinha alimento, então ele pega toda a sua família e vai para Moabe. A Bíblia nos fala assim que eles começam a viver ali por um tempo,
e o marido de Noemi morre. Os filhos, eles casam. Orfa e Ruth entra para a família. Orfa e Ruth entra para a família de Noemi. Mas os 2 maridos morrem. Querido, é isso que acontece quando nós saímos da casa onde tem provisão e nós vamos para um lugar que não é para nós vivermos. Você sabe o que eu aprendo aqui? Querido, o lugar que Deus tem promessa para você, você não vai viver em outro lugar. Se Deus ele tem promessa para você em Belém, não adianta você ir para Moabe, porque você não vai viver essas promessas. Não adianta. Não tome decisões precipitadas. Querido, isso é muito sério. Sabe, hoje por qualquer coisa nós precisamos de uma fé palpável. E nós abandonamos a casa do pão. Nós abandonamos aquilo aonde tem a promessa do Senhor. Para nós vivermos aonde nós temos uma vida palpável. Pastora, mas então o que faz? Ah, Jesus. Querido, aquela família ela precisa enfrentar aquela fome. Imagina você ter que enfrentar um lugar que tem fome, sabendo que outro lugar tem provisão. Mas às vezes nós olhamos o ambiente somente e esquecemos que o Deus provedor, Ele está. E nós o limitamos. Algumas coisas são momentâneas, elas passam. Sabe aquilo que parece que não vai passar? Aquilo que te traz dor, que te traz fome. Sabe, eu estou usando o ambiente igreja, mas talvez a crise chegou na tua casa. Talvez no teu casamento, na tua saúde, nas tuas finanças, no teu ministério. Talvez chegou na tua casa e você fala assim, eu não sei mais o que fazer, então eu vou sair de Belém. Eu vou sair da minha casa, não está dando mais conviver com a minha esposa ou com o meu marido. Não está dando mais para viver aqui, então eu vou para Moabe. Porque eu preciso de algo palpável e para agora. Sabe o que eu aprendo? Se você não enfrenta aquilo que você está passando, você vai ter que lidar com uma dor. E essa dor pode ser a dor da morte. Mas no literal, pastora, não. Nem sempre. A dor da morte espiritual. Nós vamos nos afastando de Deus. Porque não está dando certo. Eu não estou vendo a provisão. Mas o Deus provedor, Ele está aqui. Ele está aqui, querido. E lembra que eu falei para vocês, às vezes a estrada começa a ser ruim de passar. Às vezes a estrada é de pedregulho e você olha e fala assim, não foi a rota que eu escolhi. E Ele diz, mas foi a que eu planejei para você. É a rota que eu tenho para você aprender algumas coisas. Querido, para nós avançar, nós não avançamos de qualquer jeito. Para nós avançar, nós não avançamos como filhos mimados. Ele nos ensina. Ele nos ensina. Quem está comigo? Amém? E o texto continua. Imagina você agora vendo uma família, a esposa sozinha, morreu os 2 filhos e ela está ali com as 2 noras. Só que o texto nos diz que Noemi ouviu falar que em Belém voltou a ter pão. Quando eles saíram daquele lugar, não tinha pão. Então eles saíram daquele lugar para ir para um lugar onde tinha pão. Então ela ouviu falar. O texto nos diz que Noemi ouviu falar. Então ela fala assim, eu vou voltar. Aleluia. Eu vou voltar. Machucada. Mas eu vou voltar. Pastor, eu nunca saí da casa. Mas talvez o teu coração está longe, filho. Talvez está de corpo presente. Sabe, talvez você olhe e fale assim, não está tendo pão para mim aqui, mas permaneça, porque o Deus da provisão, Ele continua aqui. Ele continua na tua casa. Sabe quando um dia você disse assim, eu e minha casa serviremos a Deus. Você colocou a tua casa na mão do Senhor e está dizendo assim, tu és o Deus da provisão. Não importa a estrada de pedregulho que nós vamos passar, Ele vai nos levar e vai nos levar com testemunho, querido.
Aleluia! Noemi agora, querido, precisa não dar conta só das dores dela. Mas ela tem 2 noras enlutadas também. Sabe quando você está passando por uma situação e vem um abençoado com a mesma situação e fala assim, você pode me ajudar? Você fala, você está de brincadeira. Eu passando pela mesma... Você não fala para a pessoa, né? Você fecha os olhos e fala assim, Deus, o senhor está de brincadeira. É você, Satanás. E Deus fala assim, vamos? Nessa tua dor aí, ó. Vamos ajudar. Não é só uma, não. Ela tem que ajudar 2. Machucada. Mas temendo a Deus. Numa estrada de pedregulho, imagina só como aquela mulher se sentiu insegura. Naquela época, as mulheres colocavam o apoio delas, colocavam a confiança dela nos maridos. Não trabalhavam. Era eles que traziam sustento, era eles que faziam. E aquelas mulheres, e agora o que eu vou fazer? Vamos voltar. Vamos voltar. Então, elas decidem voltar. Então, elas decidem voltar. Noemi, querido, o nome Noemi significa amável, agradável, tudo de bom. Noemi decide voltar com as 2 noras. E no caminho, Noemi fala assim, não, volta para sua família. Volta para sua família. Eu não posso, eu não quero que você continue. Volta para sua família. Deu um beijo em Orfa. E mandou elas voltarem. Orfa voltou para sua família. E eu aprendo mais algumas coisas aqui. Às vezes, nós caminhamos com algumas pessoas. E às vezes na abundância ou às vezes na dor. Só que tem pessoas que não vão caminhar conosco até o fim. Mesmo que ela nos ame. Porque ela amava Noemi. Dava para ver que ela amava. Mas algumas pessoas vão dar um tapinha nas costas, vão dizer que nos ama e vão partir. Algumas pessoas não vão terminar a caminhada comigo e com você. E tá tudo bem. Outra coisa que eu aprendo nesse texto, querido. Noemi, então, diz assim, Noemi fala com Ruth assim, para elas, voltem, versículo 12, voltem minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. Um pouquinho mais adiante, no versículo 14. Então, começaram a chorar alto de novo. Queridos, quando Noemi fala para elas voltar, imagina a cena comigo. Aquelas mulheres, elas começam a chorar. Porque elas queriam estar junto. E depois Noemi insiste, Orfa aceita, Noemi insiste com Ruth e elas choram novamente. E Ruth fala, eu não vou te abandonar. Pastor, o que você está querendo dizer? Talvez você está voltando para a casa do Pai. Talvez você está voltando para a essência da adoração. E isso não quer dizer que você não vai chorar. Sabe, eu não vim aqui pregar um evangelho que é só alegria, é só felicidade. Talvez nesse processo, nesse caminho, assim como eu disse, vai bater a insegurança, vai bater o medo. E talvez você chore. Talvez você chore, mas continue caminhando. Naquele testemunho, hoje eu falei assim para o Senhor, Senhor, por que nós não podíamos ir normal, como todo mundo? Você não é todo mundo. Por quê? Ele falou assim para mim, porque tinha um acidente naquele lugar. Você não viu a partinha vermelha que tinha no GPS? Eu falei, eu vi. Ele falou assim, não é sobre te parar. Eu não quero que te pare. Aquele caminho que você julga ser bom, ele vai te parar. Eu falei, uia. Aqui você vai aprender. Aqui você vai prestar atenção, querido. O meu conselho nessa noite é para que você preste atenção naquilo que você tem vivido. Não questione ao Senhor e diga, Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar?
Talvez não é de bate-pronto a resposta dele, mas você vê a resposta dele numa situação, numa pessoa falando com você, e você fala, agora eu entendi. Aquele caminho que a gente olha e fala assim, tá fácil, mas você vai chegar num dado momento e você vai precisar parar. Não é isso que o Senhor tem para nós. Ele não quer nos parar. Ele está nos preparando para onde Ele quer nos levar. Amém? Estão comigo? Ah, querida, essa aqui é a parte uma das partes que eu mais gosto. Versículo 15 diz assim: então Noemi a aconselhou, veja sua cunhada. Meu Deus. Está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volte com ela. Olha a Ruth, querido. Olha o que é uma mulher bem resolvida. Uma pessoa bem resolvida. Não insista comigo que não te deixarei, mas te acompanharei. Aonde fores, irei eu. Ficareis. Aonde for, irei. Onde ficares, ficarei. Teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada. Olha só o que eu aprendo. Noemi lá atrás, ela fala assim, eu vou voltar. Ela teve a ideia de voltar. Querido, ninguém nunca pode andar sozinho. Porque ao mesmo instante que você quer voltar, você já quer desistir. Não é fácil. Não caminhe sozinho. Sabe quando a pessoa fala assim, eu não quero dar trabalho, querido. Não é assim não. Senão você vai desistir no meio do caminho. Eu vou voltar. Então ela pega as meninas e voltam. Uma fica, não foi por mal, mas a outra insiste. E Noemi viu que ela não podia insistir com Ruth porque ela estava decidida. Pastor, o que você quer falar? Querido, eu quero te mostrar que às vezes nós decidimos algumas coisas e nós precisamos permanecer nela. Mesmo que pareça que não vai dar. Noemi, ela olha e fala, vamos voltar. E Ruth fala, vamos permanecer agora. Você deu a ideia, agora nós vamos permanecer. É isso que ela está falando para Ruth. Se você vê aqui, a história é maravilhosa, é um romance da Bíblia, de Ruth e Boaz. É lindo, querido, o romance de Ruth e Boaz. É lindo. Só que eu vejo Ruth, depois que ela foi apresentada, ela começou a viver na rota que o Senhor colocou para ela. Elas voltaram para casa. Ruth era uma moabita. Elas voltaram para casa e quando ela começou a viver aquilo, para mim, na minha opinião, ela começou a viver Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a tua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas. Sabe, eu não quero só a minha família. Eu não quero só o pão, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença, Senhor. Não importa, querido, não importa o que passa. Não importa se o carro está batido. Você acha que eu vou ficar chorando por causa de um carro batido? Eu tenho um Deus de provisão. Eu tenho um Deus que Ele pode todas as coisas. Qualquer coisa nós encosta o carro e nós anda como que dá. Mas eu creio. O meu papel é crer. Amém? E elas permanecem ali. Ela viu, o texto diz, ela viu que não podia insistir com Ruth. Querido, o inimigo sabe até onde ele pode ir com você. Balançou, ele fala, é aqui que eu vou pegar. Se você insistir, não adianta. Não adianta que aqui eu não volto. Eu não volto, meu Deus é o Deus de provisão. É Ele que faz por mim. Amém? Noemi diz assim, chega na cidade de Belém, as mulheres começam com burburinhos e falam assim, não é Noemi? Noemi voltou? Olha, querido, que vergonha, né? Quem tinha que acolher ficou com burburinhos. Sabe, nós precisamos tomar cuidado para nós não sermos essas pessoas. Que de vez nós acolhermos, nós ficamos com burburinhos. E ela diz assim, não me chame de Noemi, me chame de Mara. Mara, querido, que significa amarga. Olha só o que uma situação causa com a gente. Noemi, amável.
agradável. Mara amarga. Sabe, às vezes a gente passa por algumas coisas e é extraído algumas coisas de nós. A gente só põe para fora o que está dentro. Noemi realmente, ela era uma pessoa amarga. Ela só pôs para fora o que estava dentro. E você se conhece. Você conhece o teu cônjuge. Quando passa por alguma coisa. E você olha e fala, meu Deus. A gente só põe para fora o que está dentro. Quem está me entendendo? Amém? Aleluia. Aleluia. Versículo 20. Mas ela respondeu, não me chame Noemi, melhor que me chames de Mara, pois o Todo-Poderoso tomou a minha vida, tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias me trouxe de volta. Querido, não tem nada lá fora para nós. Não tem nada lá fora para nós. Aqui, às vezes, a gente pode atribuir ao financeiro, aqui no texto seria, mas talvez você vai para um lugar tão cheio, e quando você chega lá, você fica vazia. Amém? Cuidado para aonde você pisa. Não tome decisões precipitadas. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Eles chegaram a Belém no dia da colheita da cevada. Aqui o texto nos diz que elas chegaram no começo da colheita. Por muitas vezes eu pensei assim, se eu conhecesse Jesus antes, eu tinha vindo para a casa do Pai antes. Mas sabe, lendo esse texto, eu fiquei pensando assim, na verdade, esse foi o começo da minha colheita. Eu vim para a casa do Pai no começo da minha colheita. E foi aí que o Senhor me ministrou. Ninguém chega na metade para o fim da colheita. Quando você vem para o Pai, é o momento certo do que Ele tem para você. Você vai desfrutar do começo ao fim daquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia. Do começo ao fim. E assim foi com Ruth. Foi com Noemi. Ela começa a viver aquilo e colocar o Senhor acima de qualquer coisa. Não importa, o teu Deus é o meu Deus. Eu vou com você. Ah, a estrada está ruim, eu vou com você. Pai, eu vou com você. A minha oração tem sido, Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Essa tem sido a minha oração. Me ajude a continuar amando a tua igreja. E se o Senhor não for, eu não vou. Querido, é o fazer de boa vontade. Nós precisamos fazer de boa vontade. Ruth, ela se casa com Boaz, um homem rico, próspero, bem-sucedido, um homem temente ao Senhor. No começo do texto, nós vemos uma história triste, de fome e de morte. Se você estudar essa história, você vai ver uma história quando voltamos para casa, quando entendemos que Ele é a essência da nossa adoração. O Ministério de Louvor pode subir, por favor. Quando nós entendemos que Ele é a essência deste lugar, Ele é a essência das nossas vidas. Quando nós entendemos, nós colhemos. E o texto nos fala, o capítulo 4 nos fala que Boaz e Ruth tiveram Obed. Então nós temos colheita e um nascimento de uma nova história. O Senhor quer transformar a minha e a sua história. O Senhor, Ele quer restaurar a minha e a sua história. Esse texto no capítulo 2 diz assim que Ruth, ela vai colher pelos cantos. Ela vai colher pelos cantos porque Ruth, ela é mulher estrangeira. Ela não é do povo de Boaz. Mas depois, querido, Ruth, ela começa a colher no meio do campo. Sabe por quê? Porque o justo, o Senhor não desampara. E a sua descendência não mendiga o pão. Você pode se colocar em pé, por favor?
Aleluia. Eu gostaria de ler mais um texto com você. Sabe, se esse texto falou com você, se essa pregação falou com você. Abre para mim, por favor, em João 6. João 6, 32. Aleluia. Aleluia. Não me deixa sozinha. Por favor, Vinícius, não me deixa sozinho. Aleluia. João 6, 32. O texto nos diz: Jesus disse: eu lhes digo a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha própria vontade. E esta é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos eles que me deu, mas que ressuscite todos no último dia. O pão é o nosso Senhor. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos e você refletisse aí se realmente Ele tem sido a essência da tua adoração. Talvez você se afastou, talvez você decidiu viver as promessas que o Senhor tem em Belém para você em Moabe. As promessas que o Senhor tem para você na casa dele, na presença dele, você resolveu viver lá fora. E o Senhor está falando: ei, volte. Volte, porque eu tenho pão para você. Pastor, eu não conheço esse Jesus. Querido, eu quero te apresentar esse Jesus nesta noite. Eu quero te apresentar este lugar maravilhoso. Esse Deus que a gente passa por algumas coisas. Por isso que os crentes são loucos. São considerados loucos. Porque passa o que passa, nós estamos na presença dele. Olha só. Boaz diz assim para Ruth: o Senhor te mandou a um lugar e você veio buscar refúgio. Presta atenção nisso. Se nada valeu a pena aqui que eu falei até agora, preste atenção nisso. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós vamos nos refugiar. O salmista fala muito sobre nós nos refugiarmos no Senhor. O refúgio é quando nós saímos de um lugar, mas nós sabemos para onde nós vamos. Só que algumas pessoas não se refugiam, elas fogem. Quando você foge do lugar, assim como Elimeleque, ele fugiu daquilo, da presença do Senhor. Ele fugiu da casa do pão com a tua família. Quando a gente foge, a gente também sai de um lugar, mas a gente não sabe para onde vai. Querido, o Senhor é o meu e o seu refúgio. Sabe, Ele não quer que a gente pare. Ele não quer. Tanto que Ele olha e fala assim: filho, eu não posso te dar assim da maneirinha que você quer, assim, ó. Eu não posso te dar, porque senão você vai sair da minha presença. Eu quero que você tenha experiência. Eu quero que você tenha testemunho. Porque não é sobre nós. É sobre aquilo que nós temos para ajudar pessoas que às vezes passam pelas mesmas coisas que eu e você. Feche os teus olhos.